Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão deste dia 3 de novembro de 2015. Convido o vereador Darli Jaime Passarella para fazer parte da mesa em substituição à vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro, secretária da mesa, que se encontra impossibilitada de comparecer a esta sessão. Solicito o vereador José Américo que faça a leitura do texto bíblico. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Ouvindo isso, o homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui para que a casa fique cheia. Pois eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Palavra da salvação. Solicito o vereador Darli Jaime Passarella que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelentíssimo senhor vereador Ademir Calegari. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Almir Francisco Juriato. Presente. Excelentíssima vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro. Excelentíssimo senhor vereador Almezino Arcanjo Bettini. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Elias Abreu de Oliveira. Excelentíssimo senhor vereador Edson Eberli Debac. Presente. Excelentíssimo senhor vereador José Américo Salvador. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Marcelo Escaramuça. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Rivelino Rosa. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Vicente Andreão Marques. Presente. A ausência da vereadora Ana Maria está devidamente justificada. Solicito à servidora Sheila que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, realizada no dia 26 de outubro de 2015, sob a presidência do senhor vereador presidente em exercício, Luiz Marcelo Escaramuça. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro para realizar a leitura do texto bíblico. Após, requereu a vereadora Ana Maria Pedruzzi Gaburro, secretária da mesa, que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Dando procedimento, o senhor presidente solicitou à servidora Sheila Escaramuça a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma submetida à discussão e votação, aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura da matéria do expediente,
constando na pauta as seguintes proposições: correspondências gerais, indicação número 29/2015, de autoria dos vereadores Rivelino Rosa e Aldemir Calegari, e projetos de lei número 37 e 38/2015, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Em seguida, o senhor presidente franqueou a palavra à senhora Alessandra Olga Fassarella, ex-coordenadora do CRAS, para expor os trabalhos realizados e os programas assistencialistas oferecidos pelo governo federal à população do município de Vargem Alta. Os vereadores Rivelino Rosa, Almir Francisco Juriato, Darli Jaime Fassarella, Elias Abreu de Oliveira, José Américo Salvador, Aldemir Calegari, Almezindo Arcanjo Bettini e Ana Maria Pedruz Gaburro esclareceram dúvidas a respeito dos programas e a continuidade da prestação dos mesmos, e parabenizaram o trabalho da ex-coordenadora enquanto desempenhou suas funções. Dando prosseguimento, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, os quais se pronunciaram na seguinte ordem: os vereadores Darli Jaime Fassarella, Rivelino Rosa e Edson Ermeli Debac. Não havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra, o senhor presidente passou para a matéria de ordem do dia, onde constou o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 36/2015, que dispõe sobre a extinção de cargos comissionados constantes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em discussão. Se pronunciaram a respeito do referido projeto os vereadores Edson Emerli Debac, Rivelino Rosa, Vicente Andreão Marques, José Américo Salvador, Almir Francisco Juriato, Elias Abreu de Oliveira, Almezindo Arcanjo Bettini, Darli Jaime Fassarella, Ana Maria Pedruz Gaburro e Aldemir Calegari. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo outra matéria de ordem do dia, o senhor presidente passou para as considerações finais. Em seguida, por nada mais haver a tratar, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos senhores vereadores. Os inteiros teores dessa sessão dos pronunciamentos ocorridos estão gravados em HD, arquivados nesta Câmara Municipal sobre o registro. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, número 41/2015, de 26 de outubro de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à servidora Sheila que faça a leitura da matéria do expediente. Ato número 47/2015, de 3 de novembro de 2015. Adia sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta. O presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal será realizada no dia 10 de novembro de 2015, terça-feira, às 16 horas. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Luiz Marcelo Escaramuça, presidente em exercício. Convite. A Junta de Serviço Militar do município de Vargem Alta tem a honra de convidar Vossa Excelência para a cerimônia de compromisso à bandeira a realizar-se no próximo dia 12 de novembro, às 9 horas, na quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Presidente Liebig. Atenciosamente, Shirley Salvador, secretária da 30ª65 Vara de Vargem Alta, Espírito Santo. Neste momento, concedo a palavra à senhora Cleide Maria Marim para fazer uso da tribuna. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, e cumprimentando ao Marcelo também,
fazer um agradecimento a todos os vereadores, que nos 10 meses em que eu estive secretária, muitos acompanharam mais de perto o meu trabalho, com sugestões, com cobranças, com críticas, e isso certamente é muito produtivo para qualquer secretário. Então, a gente agradece muito, principalmente aqueles vereadores que, em suas comunidades, acompanharam as obras, né? Vou citar aqui, pedir licença ao Rivelino, que acompanhou de pertinho a obra lá de Capivara, e nela nós retiramos muitos itens das planilhas, e isso gerou uma economia muito grande, porque essa parceria entre a Câmara e o secretário, sem dúvida, colabora para que as ações de cada secretaria fluam da melhor forma possível. Porque tanto essa casa como os designados, eles têm que ter o dever e o prazer de fazer o nosso município crescer. No meu caso, a educação crescer. Então, foram vários projetos que nós encaminhamos para cá e que foram aprovados. O Plano Municipal de Educação, tivemos aí um debate em 3 meses e conseguiu ser aprovado. Se não fosse o esforço dessa Câmara em baixar e votar, nós não teríamos conseguido no tempo certo, e a gente agradece muito essa parceria, né? E também agradeço aos muitos elogios de vários vereadores que, por várias ocasiões, encaminharam a Secretaria de Educação elogios referentes a ações vinculadas à pasta. Não tinha tido esse momento de vir aqui, então a gente agradece antecipadamente, atrasadamente, né, esses elogios por todas as ações ali contidas. Mas o fato que me traz aqui hoje, infelizmente, é um fato lamentável para mim, para as pessoas que me conhecem há 51 anos. Todo mundo sabe da minha vida pública. Foram 31 anos e 8 meses dedicados à educação. Nesses quase 32 anos, 11 deles, eu fiquei gerenciando escolas. Por 8 anos na Escola de Prosperidade e 3 anos aqui na Escola Presidente Liebke. Nesses 11 anos, a gente gerenciou entre as ações pedagógicas, administrativas, nós gerenciamos também as verbas. E o Liebke, a Escola de Prosperidade não. Pelo número de alunos e por ser municipal, a verba era muito pequena. Mas a Escola Presidente Liebke não. Nós administramos por cada ano quase R$200 mil. E as pessoas que desejam ver a prestação de contas, até hoje a Leila mantém. Se você for à Secretaria do Liebke, vai estar lá fixado na porta, no lado da Secretaria, a prestação de contas de 2014. Isso tudo com muita transparência e com muita seriedade. Por isso que eu venho aqui dizer que eu estou triste. Porque na reunião de quinta-feira, na escola José Elvésio, onde o prefeito interino convocou os pais da Escola José Elvésio e da Escola Querubins, lá foi citado o meu nome, como se eu estivesse contratado uma empresa fictícia para realizar obras que não foram realizadas e que o dinheiro tinha sido desviado. E isso está na boca do povo. Porque, além dele ter feito esse comentário, foram retirados cópias de processos da prefeitura e entregues lá na reunião. E sem sequer perguntar o que tinha sido feito. Então, eu gostaria aqui de prestar um esclarecimento para todos. E por que eu vim aqui na Câmara? Porque eu me lembro como se fosse hoje, quando o Bosco mostrou o projeto arquitetônico da Câmara. E disse, aqueles 2 círculos ali são os olhos do povo. É a transparência da Câmara com a comunidade. E aqui vocês representam, não vocês. Vocês representam a todos nós que votamos em vocês. É só vocês fazerem as contas de quantas pessoas, através de coligação ou por si só, vocês estão representando nesse momento. Então, eu venho aqui porque eu sei que o que eu falar aqui, vocês poderão reproduzir e atestar, ou questionar, ou pedir provas em relação àquilo que eu vou expor. Então, num primeiro momento, todas as ações pedagógicas, todas as ações administrativas, projetos a serem desenvolvidos, acertos da frota, que todo mundo sabe que a frota é uma frota que estava um pouco deteriorada. Entre tudo isso, vem o Ministério Público e pede o alvará de funcionamento de todas as unidades escolares. São 24 escolas. Para isso acontecer, eu tive que chamar o Corpo de Bombeiro. Vieram 6 viaturas de Vitória, fizeram a vistoria em todas as escolas. E está lá na secretaria, que agora eu não tenho mais acesso. Todas as exigências
dele, para que as escolas fossem aprovadas, emitido laudo, após fazer aquele monte de obra. E nós fizemos. Foram 29 solicitações através de ofícios. Não foi um, foram 29. E coisas que se repetiam. Por exemplo, refazer uma parede em tal, fazer uma instalação, encobrir uma fiação, colocar placas sinalizadoras. Muitos eram repetidos. Então, o que a gente fazia? Fazia de uma e ia colando e recortando em outra para agilizar, porque ele nos deu 30 dias. 30 dias é humanamente impossível você fazer uma vistoria, fazer a obra e ainda apresentar o laudo. Mas nós corremos contra o tempo. Vi que não ia dar tempo, marquei uma reunião com o Dr. Richard, fui atendida, pedi um prazo maior, ele nos deu prazo maior, porque o Corpo de Bombeiros nos atendeu, mas falou, agiliza, secretária, porque a gente está aqui hoje, pode não estar amanhã. Usou essas palavras. E eu falei, eu também posso estar aqui hoje, posso não estar amanhã, mas enquanto eu estiver, nós vamos fazer o que tem que ser feito. E fizemos 1000 planilhas. Nesse meio tempo, chegou o ofício da diretora Lúbia, da Agnes Jung, pedindo para construir uma fossa nova, porque a fossa vivia dando problemas e blá, blá, blá. Falei, fizemos também essa planilha. Pedi, a planilha está lá na secretaria, está lá na prefeitura, essa planilha. Mas alguém falou assim, Cleide, foi até a Rosa, diretora do Castelinho, Cleide, aquela fossa entope constantemente. De repente, só uma limpeza funciona. Aí eu falei, então tá, então vamos chamar a empresa chamada RC Transportes, gravem bem esse nome, que ganhou a licitação nesse início de ano, contratada por um ano para realizar os serviços de sucção de fossa de todas as unidades escolares. Chamei essa empresa na sexta-feira, ela veio no sábado. Foi lá, fez a limpeza na Agnes Jung, fez a limpeza no João Domingos Fassarella e resolveu o problema. Resolveu o problema. Não precisou fazer a fossa. E o serviço foi pago por essas duas escolas, para a empresa RC Transportes, lá de Boa Esperança do Norte. Foi paga, a nota fiscal está lá, tudo certinho que pode ser comprovado. Aquele processo de pedido de construção de fossa do Agnes Jung ficou lá, para ser arquivado, porque resolveu o problema naquele momento. Por uma infeliz coincidência, ou feliz, que eu não sei, que a gente nunca sabe o que é para nós, né? A fossa da Fazenda Belém cai. Está lá em Belém. Cai, as crianças correndo risco, porque a fossa ficava do lado da escola. Quem já foi em Belém sabe do que eu estou falando, da escolinha, com riscos de puxar parte do muro. Eu falei, então, ao pedido da fossa, a planilha, com caixa de gordura, com hidrante, com tudo, já está feito. Pedi a uma pessoa, que eu não vou citar o nome, porque se eu não conferir o erro é meu e não dela, pedi uma pessoa para protocolar aquele pedido. Por um erro infeliz, foi protocolado com o nome de Agnes Jung. Agnes Jung. Foi feito o processo, contratou-se uma empresa que não é fictícia, uma empresa que tem sede em Taquarussu, uma empresa que tem todas as certidões em dias, porque senão não poderia ser contratada, uma empresa que tem como o setor de contabilidade dele uma pessoa do nosso município, Edson Altué, que é a empresa dele, pode ir lá questionar, que não é uma empresa criada por mim depois que eu fui nomeada, uma empresa que prestou serviços para várias escolas estaduais, que prestou serviço para outras escolas e que ainda presta, e não é uma empresa fictícia. Ela existe e presta serviços aqui e em outros municípios. Essa empresa foi e fez a fossa. Fez a caixa de gordura, para exatamente a fossa não ficar dando problema constantemente. Fez a fossa conforme o setor de engenharia exigiu, laje praticamente do tamanho disso daqui, com um tampão para facilitar a sucção, com colunas, com laje, igual o padrão, eu não sei, acho que é BNT, exige. E custou 14 mil os quebradinhos. Ninguém foi lá e fez uma caixinha. Para isso tem o registro fotográfico, que já foi entregue no Ministério Público e para os meus advogados, porque o serviço foi feito, tem registro fotográfico, tem a declaração de todas as pessoas da comunidade que moram próximo, que comprovaram e que viram a obra feita.
feita, não foi desvio de verba, foi um erro administrativo que nós descobrimos, e quando nós fizemos o papel para poder corrigir esse erro administrativo, que conforme o jurídico informou, é um erro de nome, só nomes, um erro que a pressa, a correria, a minha afobação me fez cometer. E isso aí está gerando estardalhaço, dizendo que eu paguei para limpar uma fossa R$14 mil para essa empresa. Então, essa distorção dos fatos gerou esse problema, né? E a outra situação foi da creche Querubins, que eu falei que parece que quando as coisas se juntam, parece que tudo vem contra a gente. Mas o importante é a consciência da gente estar tranquila. Então, quando as forças se juntam para provar que você fez uma coisa errada, existem as forças do bem que estão aí do nosso lado para provar que todo mundo erra, que todo mundo é humano. Se aqui algum de vocês não tiver cometido um erro, um deslize, eu dou minha cara a tapa. No meio de 29 processos, dois apresentarem um errinho, é um erro feio? Para mim que eu sou perfeccionista. Eu não me perdoo. Quando eu descobri no dia 14, eu parecia que eu ia infartar. Porque eu cobro muito de mim. E foi um erro para mim grotesco. Toda a reforma que foi feita na creche lá de Beira Rio, na sede da Associação de Beira Rio, que também está com assinaturas do Conselho do Beira Rio, assinatura do presidente da Associação do Beira Rio, que são pessoas idôneas, provando que a obra foi feita. Então, para mim, é triste reconhecer o erro. Só isso, porque eu odeio errar. Mas, para mim, eu durmo com a minha consciência tranquila, de que não tem nenhum centavo na minha conta. Já falei para o meu advogado, que eu vim de lá agora, você pode pedir o meu sigilo telefônico, bancário e o que for. Porque o que entra na minha conta é o meu salário de aposentadoria do Estado. Mais nada. E o meu salário de secretário, que é na mesma conta. E agora o meu acerto, que agora, como eu fui exonerada no dia 15, dia do professor, eu recebi um acerto de R$10.400. Faço questão de falar o valor, porque com eles eu vou poder tomar as medidas que eu considero necessárias para provar que pessoas que moram aqui há mais de 50 anos, que sempre trabalharam aqui, eu já fui tesoureira da Associação de Prosperidade, tesoureira do time de prosperidade, coordenadora do dízimo da Igreja de Prosperidade. Para agora, aos 51 anos, falar que eu resolvi roubar, então, para mim, é uma coisa muito pesada. Pesada, porque a minha mãe teve 11 filhos. Minha mãe tem 87 anos. E está lá triste porque sabe que o meu nome, infelizmente, está sendo mal falado. Quando estava tendo elogios, ela ficava feliz. Agora que está tendo críticas, a minha família tem 11 irmãos. Então, você imagina o que eles estão passando junto comigo, com mentiras sendo ditas usando o meu nome em rede social, em reunião de pais. Né? Mas o que a minha consciência está completamente tranquila. Um erro que, quando eu ia consertar através de um procedimento que o jurídico informou, não era uma coisa assim, exorbitante, uma coisa simples, eu fui exonerada. Então, não tive tempo hábil para isso. Mas deixei falado na Secretaria de Educação, o setor de engenharia, o que foi feito e o que teria que ser feito para reparar esse erro meu. Que eu não vou dizer que foi da pessoa que protocolou, porque eu sou assim mesmo. Protocolo aqui, arquivo aqui e tudo assim. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, é um erro meu. Eu não vou culpar uma estagiária, eu não vou culpar uma secretária. Foi erro da Cleide, que deveria ter conferido. Tanto é que, quando nós fomos fazer a medição final, nós levamos nas escolas certas, Fazenda Belém e Assunta. De tão, aquela coisa louca, faz uma coisa, vai em uma, vai em outra. Né? Nesse meio tempo, nós estávamos com reforma em Pedra Branca, Capivara, Assunta, Pedro Milanese, Alzira Gomes, Santa Maria, Quadra de Castelinho, Quadra de Prosperidade. É muita coisa, gente. Eu fiquei sem subsecretário por uma questão de economia. O Bosco falou, você vai precisar? Eu falei, deixa eu sentir o tranco primeiro. E graças a Deus, com a minha equipe, nós conseguimos economizar nesses 10 meses R$1.800. Porque eu tenho outros cargos comissionados que me ajudam, que são os diretores das escolas, que resolvem boa parte dos problemas lá mesmo. Só chega para a gente quando é uma coisa muito séria. Então, o que eu vim aqui? Simplesmente dizer, houve um erro administrativo da minha parte? Sim. Reconheço, farei o possível, agora estando exonerada, não sei como,
Espero que isso seja providenciado pelo novo secretário para corrigir esse erro meu. Agora, venho dizer para vocês, espero que vocês reportem isso às outras pessoas. Não foi feito desvio. Não tem uma empresa fictícia. A empresa que recebeu pelo Agnes Jung e pelo José não é a mesma empresa que fez as duas obras. São duas empresas completamente diferentes. No mais, eu agradeço muito o espaço, porque para mim é importante. Não tinha onde me reportar, só lembrei daqui, porque muitos daqui me conhecem desde pequenininha, outros me conhecem pouco. Podem falar de mim mal na beira de campo, como eu sempre digo, eu sou nojenta, insuportável na beira de campo. Agora, a minha idoneidade, não. O meu caráter, não. Isso é inquestionável. Então, por isso que eu peço o apoio desta casa para me ajudar a esclarecer esse erro que, infelizmente, no meio de 29 apareceram 2 por causa de pressa e afobação. Agradeço muito o espaço cedido e um bom trabalho para todos. Cleide, só um minutinho que alguns vereadores vão se posicionarem. Primeiro, parabenizar, né, pela atitude de vir aqui dar esses esclarecimentos que hoje estão sendo transmitidos, Cleide, pela internet aqui. Importante, muito importante isso. Como você mesmo disse, né, já se aposentou na área de educação, já passou aí por várias escolas, né, sendo diretora, então é um trabalho transparente. Em relação à creche lá de Castelinho, eu mesmo, vereadores, vocês podem ter certeza, já fiz o pedido para que aquela creche lá pudesse resolver o problema da fossa. E de imediato, a Cleide era secretária e me disse, não tinha licitação, não era isso? Então, precisava aguardar para fazer a licitação. Foi em dezembro, né, Darley? Eu falei, não tem licitação, mas nós vamos fazer. E fizemos o processo em janeiro. Foi. Sou testemunha, moro lá e sei do problema. Na época que foi feito, a fossa lá foi feita realmente um pouquinho baixa. A gente tem um problema lá de desnível, né? E volta e meia aquilo está entupido e requer a limpeza mesmo. A questão de empresas, eu vou te dizer uma coisa, secretária Cleide. Eu, por exemplo, sou sócio de uma empresa que é Alto Posto Fassarela. E o fato de eu ser sócio, eu fico impedido de participar da licitação. Mas eu, pessoalmente, acho uma injustiça. Por que eu acho uma injustiça? Porque eu tenho mais 3 irmãos. A minha empresa paga impostos, paga todos os direitos trabalhistas, paga tudo. É legalizada, dentro do IEMA, tem todas as licenças. E eu, para mim participar de uma licitação, eu teria que me afastar. E o fato de eu pensar que eu poderia participar de uma licitação, eu não posso por quê? Por que eu não posso participar? Qual o motivo? Porque se eu participar eu vou desviar alguma coisa? Nada. Infelizmente o nosso Brasil é dessa forma, né? A gente é condenado. A gente é condenado por causa disso. Vereador tem também, né? Tem também, né? Aí você tem sua empresa, você paga seus impostos todos os dias e você simplesmente não pode participar. Aí eu tenho que me desligar da empresa. Olha, coisas que acontecem no Brasil. E as pessoas também têm que aprender que eu acho que na política não vale tudo, não. Eu acho que a política, a gente tem uma Câmara aqui, que nós temos aqui, falei isso em Vitória, lá, nós temos aqui, acho que, se não falha a memória, 8 partidos políticos aqui. Cada um tem suas convicções, suas divergências, mas a gente trabalha em prol do município. Trabalha sempre em prol do município. E é isso que eu acho que é o que interessa. E às vezes a gente vê pessoas que, quando chegam ao poder, fazem de tudo o que puderem para ficar denegrindo a imagem das pessoas. E realmente é uma situação muito delicada mesmo. Porque a primeira coisa que se fala é que o cara desviou recurso. Que desviou recurso, que sumiu com dinheiro, que tem sítio não sei onde, que tem fazenda não sei onde. E por aí vai. E você e a gente que vive no meio da sociedade, igual todos aqui vivem, é uma situação constrangedora. Mas as pessoas não procuram saber da verdade. E os responsáveis, eu acho que você está coberto de razão. Tem que procurar mesmo, e se o cara não conseguir provar o que falou, tem que processar mesmo.
tem que processar mesmo, que as pessoas têm que aprender. E eu penso o seguinte, tem erro, vamos esclarecer. Tem que ser esclarecido. Agora, não se pode jogar o nome das pessoas no vento, porque a gente tem família. Você disse que você tem 8 irmãos. Surgiu essas conversas aqui no município de Denoas, meu pai me chamou lá e me disse, assim, eu nunca ensinei isso a ninguém. Eu falei, mas o senhor pode ficar tranquilo. O senhor pode ficar tranquilo, que não tem nada de errado não. De minha parte não tem nada de errado não. Então tem a cobrança. Tem, a família cobra. A família cobra. E aí a gente tem relato de pessoas que às vezes estão no ônibus, de filhos que estão no ônibus e que são massacrados. Eles são massacrados por isso. Por pessoas que eu vou dizer aqui, pessoas maldosas. E isso para mim é um ato de incompetência. O fato de eu querer subir não é denegrindo a imagem dos outros que eu tenho que subir, não. Eu tenho que subir pelo meu trabalho, pela minha competência. Exato. E o que a Câmara puder fazer para estar ajudando, não é, presidente? Não sei o que a gente pode estar fazendo, mas a atitude é louvável de vir aqui esclarecer. E volto aqui a dizer, qualquer cidadão no município tem o direito de ter uma empresa, desde que ele pague seus impostos. Qual o motivo dele não ter? Porque eu tenho uma empresa, não posso participar? E para a gente, Darli, as pessoas do município é a melhor coisa. A empresa que ganhou material escolar, por exemplo, é de Vitória. Uma escola precisou de um material que não estava licitado, eu tive que pedir. Ele falou assim, eu não posso fazer nenhuma concessão de mandar agora, nesse momento, se você não fizer um pedido autismo. Se fosse uma empresa, por exemplo, das que aqui residem, fulano, eu preciso de 10 folhinhas de, na época era EVA coloridinho. Teria me cedido, com certeza. Então, o fato das empresas de fora ganharem, porque muitas daqui têm esse impedimento, acaba dificultando ações que seriam simples e que ajudariam. Mas só volto aqui a dizer, né, um fato, eu sou, igual que eu disse aqui, vou repetir, sou sócio e, em tese, meus irmãos são prejudicados. Só pelo fato de eu estar vereador, né? Que eu estou vereador não é uma profissão, a gente está vereador. Mas faz parte, né, a gente sabe disso. Agora, o que entristece mesmo é as pessoas acharem esse vale tudo, né? Vale tudo, pode-se fazer de tudo, não se importa com quem, e fica aí, né? Mais uma vez, penso que a gente tem que subir pelos próprios trabalhos. Não aquela política de quanto pior, melhor. E quanto mais denegrir a imagem dos outros, mais fácil para se chegar ao poder. Vereador Edinho. Cleide, quero te agradecer a sua presença aqui nessa Casa de Leis, dando esse esclarecimento. Eu não entendi bem, como você disse, a Fossa de Belém... Fazenda Belém, da Escola Belém. Isso, com a creche. Queria que você me explicasse, assim, para eu entender. Tinha um pedido de uma construção de uma fossa da Agnes Jung, porque a LUB achou que seria necessário uma construção de uma fossa nova. Nós fizemos o pedido, foi planilhado, tinha o valor de 14 mil um pouquinho, para fazer a fossa de Agnes Jung. Quando veio a Rosa dizer que normalmente entupia e que só a sucção resolvia, a sucção é 1.000 e poucos. Falei, uma fossa é 14, vamos limpar primeiro, se não resolver, a gente faz outra fossa. Nesse meio tempo veio a empresa e limpou, resolveu o problema. Então eu deixei o processo parado lá. Aí quando a fossa da Fazenda Belém caiu, eu falei, eu já tenho uma planilha pronta, né? Que fossa é tudo igual. O Lourenço falou, tem que ter tantos metros por tantos metros, tanto de altura, tanto de fundura, laje de sustentação, laje de tanto, né, caixa de gordura para não escorrer diretamente. Tudo isso, ele já estava pronto. Eu falei assim, muda o nome, né, da escola, planilha, arquiva essa planilha da Agnes Jung e vamos fazer da Fazenda Belém. No meio de todos aqueles processos. Em vez de eu protocolar o pedido para bendita Fazenda Belém, foi protocolado o pedido para Agnes Jung. Aí na planilha saiu o nome de Agnes Jung. Nós só detectamos esse erro no dia 14 de outubro, que eu quase desesperei. Em Belém está feita. Eu tenho as fotos, depois eu vou fazer questão de entregar as fotos. A comunidade, a professora, ontem à noite, vindo de Itaipava, me ligou, falou que vem aqui a qualquer momento. O seu, Eliseu Dance, que foi o que escavou,
tirou lá para mostrar que a fossa, o tamanho da fossa foi feita para sair na foto, falou que ele faz questão de vir aqui. Aí a minha pergunta é assim, aí gastou os 14 mil... Gastou 14.800 e pouco. A planilha está toda feita lá. Aí o prefeito está alegando que hoje... O prefeito está alegando que foram 2 processos. Os 2 saíram mais ou menos a medição no finalzinho de setembro. Um foi pago pelo prefeito anterior, o Bosco, e a outra foi paga pelo prefeito interino, o Cláudio. Foram 2 obras feitas, a da Fazenda Belém e a da Assunta, né? Assunta, entendeu? Lá do Beira Rio. Ele está alegando que o dinheiro não foi gasto. E está dizendo que o que foi feito lá na Agnes Jung, eu paguei 14 mil. Lá foi pago 1.000 e pouco para a empresa RC Transportes, lá de Boa Esperança do Norte. Eles que ganharam a licitação, que nós licitamos 15 limpezas de fossa, porque foi um dos problemas que, quando eu cheguei, me relataram. A fossa de Prosperidade, Casteirinha, Agnes Jung, dá um problema sempre. Falei, então vamos licitar. Se precisar, a gente faz. Só precisou de 3, graças a Deus. Mas está licitado 15. Porque eu tive informação, os diretores fizeram um relatório de todos os problemas vivenciados anteriormente para a gente tentar prevenir em 2015. E quando o Darli me falou em dezembro, falei, Darli, não tem licitação de fossa em 2014. Para o ano que vem vai ter. E teve. E foi feito. Tá? Obrigado, hein? Vereador Rivelino. Cleide, bom, eu te conheço há bastante tempo. Eu te conheci professora, diretora de Prosperidade, diretora do LIB e secretária, né? Você, quando entrou secretário, você pegou um problema na minha comunidade, você sabe disso. A gente passou um aperto muito grande lá. Não corri, fui lá, botei a cara na reta, fiz a reunião. Te convoquei no meio da comunidade, sabe que falar com pai de alunos é complicado. Eu fui. A gente foi lá, conseguimos resolver o problema. A gente tinha preocupação, não falando o nome de pessoas lá atrás, a primeira obra tivemos um grande problema em Capivara, de falta de fiscalização. Eu falei que não ia acontecer esse erro de novo. A gente convoquei lá, você foi. Eu falei, o que não tinha feito ia ser cortado. Você cortou mesmo. Eu falei, você só vai pagar o que está feito. Exatamente. O que feito aditivo em cima da nossa escola, você viu, foi feito, né? Está tendo aula hoje, a escola ficou linda, né? Tá. Então eu até te agradeço. E igual você acabou de falar, é um equívoco, sim. Hoje a gente está passando um momento em Vargem Alta, vou pensar, não é ruim para você, secretário e secretário, que está passando por isso. Não é ruim para quem está no poder, é ruim para nós, é ruim para todo mundo isso. Porque hoje a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, a gente está vendo hoje. Então isso me preocupa muito também, sabe por quê? A sua situação, eu sei que você está passando raiva nesse momento, mas agora você acabou de dizer já, eu acho que é questão de papel, né? Existe a prova então lá de as duas escolas, fazenda, e a da fotos outra e testemunhos. De Beira Rio, né? Isso eu acho que é um problema assim, que dá para ser resolvido. Claro que fica o que a gente acabou de falar, essa gente vereadores aqui. O que está acontecendo muito, o perigoso disso tudo, as redes sociais elas são ótimas para ajudar a gente. Eu tenho computador, todo mundo aqui tem, eu acho. Mas quebra-se o vidro e não se cola. Qualquer palavra falada hoje na rede social, você pode defender do que for. É muito complicado para a gente, para qualquer um de nós que está aqui. Então eu tenho muito medo disso, sempre tive. Hoje a pessoa comenta alguma coisa sobre vereadores mesmo, eu faço questão de nem entrar nesse empate, porque eu sei que não me leva a nada nisso. A nenhum de nós leva. Então eu acho assim, eu vou pedir de novo, tem que ter muita cautela nesse momento que a gente está passando em Vargem Alta hoje. Porque tudo que aconteceu em Vargem Alta hoje, não pense que não respinga em todo mundo. Todo mundo que ama então, Vargem Alta se sente atingido. A gente tem que pensar muito no que a gente fala, no que a gente debate, no que a gente fala, ou no que a gente responde hoje. Então eu falo assim, conheço o seu trabalho, né, te parabenizo, te agradeço pelo apoio que você me deu, não só na minha comunidade, em outras comunidades. Não foi só em Capivara, né? Acho que mais vereadores pediram, né? Tinha a questão da creche de Fruteiras também, a do Beira Rio, que a condição estava difícil lá, né? Você foi lá e ajeitou também. Agradeço o outro secretário antes de você também, que me apoiou. A gente está no problema de água aqui. Quando a gente pediu, foi instalada a bomba d'água, foi feito. Nossa escola tem hoje uma bomba d'água com um poço de 30 metros de fundura. Quer dizer, graças a Deus. Queda, né? Nossa. Então, hoje a gente tem que agradecer o quê? O que é feito. Problemas, eu acho que isso que você está passando é coisa, eu sei que não teria que acontecer, mas são coisas da vida. Eu acho que a gente que tem, cargo público hoje, igual o vereador acabou de falar,
Nós somos sujeitos a cada coisa que a gente dorme de um jeito hoje e acorda no outro amanhã. Então, acho que vamos pedir cautela. Eu te agradeço por ter vindo aqui. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio que você deu a gente também. Eu que agradeço. Vereador Almezindo. Boa tarde, Leite, nobres colegas, assistente, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, te agradecer pela explicação aí. Tirar um pouquinho algumas dúvidas que ficou para mim, para a gente poder esclarecer certinho. A questão do projeto de reforma da creche Querubim de Jaciguá, foi feito a obra na creche em Beira Rio, é isso? Isso. E, no caso, foi colocado, na hora de você protocolar, você colocou a creche. É porque gerou esse desconforto, Cleide, a gente percebe, porque assim, inclusive a creche Querubins lá de Jaciguá realmente precisava realmente de uma reforma, né? Aí coincidiu que apareceu essa reforma lá no papel e realmente gerou esse conflito mesmo, as pessoas ficaram confusas, né? Porque teve a reforma e não teve, então gerou esse desconforto aí. Então, foi executado obra lá na creche em Beira Rio. Assunta Autué. E qual foi o serviço que foi feito lá, Cleide? Os serviços foram colocados, um portão, tinha um portão na entrada da frente e um outro portãozinho que não existia, tipo assim, para entrar para a cozinha, onde ficaria. Foi colocado um portão. Em cima lá tem uma área imensa, que hoje é usada como refeitório. Foi colocado alambrado em toda aquela parte lateral. Quem joga lá no Beira Rio pode ver que tem alambrado em tudo lá. Os tetos todos caindo. Então teve que refazer, e nas salas de aula, para evitar de cair como caía, foram todos forrados com PVC branco. Tem um registro fotográfico de tudo isso. Existia um monte de fios assim. O Corpo de Bombeiro disse que não poderia ficar, que não aprovaria. Mesmo sendo provisória, com a creche sendo reformada, quase pronta, nós tivemos que fazer o serviço de reparo. Então, as canaletas foram todas substituídas. A caixa de descarga teria que ficar numa altura, porque é educação infantil. Então, foi feito aquilo também. Os punhos das paredes, das janelas, não fechavam. Não tinha preocupação de fechar porque tem grade, mas tinha que colocar os punhos. Então, uma listagem de coisas que estão todas listadas na planilha, que eu fiz questão de entregar lá no Ministério, e a foto de cada item. Estava lá, alambrado sobre muro tantos metros, fotografia dele. Cobertura da fiação externa, está lá a cobertura da fiação externa. Forro PVC em toda coisa, está lá o registro fotográfico do forro PVC. Instalação de um portão que dá acesso à cozinha e ao refeitório, está lá o portão. Tudo foi feito, Almezindo. Isso eu posso te garantir. E o presidente da Associação de Beira Rio, não sei se eu posso citar nome de pessoas, não sei, né? Ele foi o primeiro a atestar. Uma pessoa que mais idônea lá no Beira Rio, para mim, não existe. Foi o primeiro a assinar que foi a obra realizada. Eu acho que o mais importante é a gente tirar as dúvidas, né, Cleide? Sim, claro. Né? Então, acho que, igual o colega acabou de dizer agora, nós estamos passando num momento de dificuldade, de turbulência no nosso município. E o mais importante é a gente unir as nossas forças, né? Cada um de nós fazermos a nossa parte para que nós possamos realmente, né, continuar trabalhando, né, para que a população, o município de Vargem Alta, possa ser um local que a gente possa viver cada vez melhor, né? Estamos aqui à disposição, e a gente, aproveitando a oportunidade, agradecer a todos, né, que colaboram para o crescimento do município de Vargem Alta. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Vereador Almir. Boa tarde a todos. Cleide, primeiro parabenizá-la pela coragem, né, de reconhecer erro. É muito difícil a pessoa reconhecer um erro. Na passagem do Evangelho já diz assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas eu não posso fazer do meu pecado, o meu pecado querer ser, né, perdoado jogando para cima dos outros. Isso é uma coisa muito ruim e grave. Eu que tenho que assumir as minhas responsabilidades. O colega vereador Almezindo talvez não compreendeu bem a questão da Assunta. A escola Assunta, ela fica situada em Fruteiras. Uhum. Houve um problema de uma queda de muro, falta de cobertura para as crianças brincarem. Essas crianças foram transferidas para Fruteiras Novas. Beira Rio, gente. Beira Rio. Fica meio confuso. Eu falo Beira Rio, mas é Fruteiras Beira Rio Novas. é o nome do campo lá, do time de futebol. A escola, ela está há um ano já praticamente, né?
sendo a sua sede lá em Fruteiras Nova. Essa reforma, toda que ela está falando, foi feita naquele prédio superior lá do campo do Beira-Rio. A outra obra aqui de Fruteiras também já está concluída. Já está pronta. Que é o muro, que foi essa cobertura que pediram. As pessoas confundem, pensam que é quadra, mas não é quadra. É uma cobertura para que as crianças possam brincar fora da chuva e do sol. É isso errado ou é isso? Então também está concluída. Ali só falta agora limpar o pátio, né? E o Corpo de Bombeiro ali só exigiu que o portãozinho de entrada, em vez de ele abrir para dentro, que ele seja aberto para fora. Então foi simples. A gente pegou e trocou o corrimão. Ali então, nem gerou contratação de empresa. O corrimão, o portão abria para dentro, ele exigiu que abrisse para fora. Fácil. Isso daí. São duas obras. São duas obras na mesma escola, né? Escola. Entre aspas. Só que a escola, a Assunta, que está situada em Fruteiras, ela está sendo, atualmente, esse ano, as crianças estão estudando em Fruteiras Nova. Isso. No prédio lá da Associação de Beira-Rio. Que está a confusão Beira-Rio, Fruteiras Novas. Faz confusão mesmo. Mas é isso que está acontecendo. Por isso que ela cita que o presidente assinou. Porque o presidente lá conhece, acompanha tudo já. Ele é presidente, já vai para o 4º ano, se eu não me engano. 4º ano consecutivo. Então é isso daí. Ninguém quer que ele saia. A gente também está ali acompanhando também de perto, assim como o próprio vereador Zé Américo, o Aldemir, o Rivelino, que também estão lá acompanhando essa situação. E parece-me que bom que está pronto aqui, mas as crianças gostam de estudar lá em cima. Gostam, né? Por causa da quadra que está coberta, por causa do campo, é um local onde é pouco trânsito, então tudo isso facilita para as crianças. Não é isso? Os pais até falaram, deixa acabar aqui, Cleide. Eu falei, olha, eu faço o que vocês quiserem, porque para a gente não está gerando gasto. Se estivesse gerando um aluguel, eu ia falar, não, vão logo para lá. Porque demora, você carregar tudo, mudar, dá um trabalhão danado. Né? Então, e nós tivemos aquele desgaste, fazer mudança de prosperidade, foi muita coisa junto. Então nós falamos, se vocês querem ficar aqui, agora está tudo certinho. Agora espera, em janeiro muda com calma, embeleza a escola, né? Coloca tudo direitinho e vai ano que vem para lá. Mas isso depende do novo secretário. Muito bem. Então que bom que a gente tem a oportunidade, né, e coragem de esclarecer os fatos. Que a população exatamente precisa de saber a verdade. Assim como as outras coisas que estão acontecendo aí, a verdade irá aparecer, não vai demorar muito. Eu espero, porque o município está atravessando uma fase muito complicada e isso não é bom para ninguém, gente, para ninguém. Nem para político, nem para o cidadão, não é bom para ninguém. Então, peço a Deus que ilumine o caminho das pessoas e que possa estar rapidinho resolvendo essa situação crítica que aí está. Te agradeço. Vereador Aldemir. Boa tarde a todos. Leide, parabéns pela coragem. Obrigada. É bom assim, as pessoas têm que esclarecer as coisas. Pelo menos esclarecer. Eu sou assim, quando eu não devo, eu fico bravo. Eu fico bravo ao ponto, às vezes, até de abaixar o nível. Quando eu não devo. Eu acho que é por aí. Você é a secretária, você sabe de tudo que acontece. O Almir até que falou um assunto muito importante da creche, que hoje está lá funcionando em Fruteiras Nova. Realmente aquela creche é a creche de Fruteiras. Fruteiras. Ela foi, por circunstâncias, jogada por lá. Eu lembro até o dia do acidente, que caiu o muro, que ficou, infelizmente, sem condições de funcionar. Certo? De qualquer forma, eu parabenizo, porque eu acho que é assim. Tem as coisas para ser resolvidas? Tem que ser resolvida. Foi falado de coisas que às vezes não é verdade, então tem que ser esclarecido. Certo? Então é isso aí. Eu acho que hoje, o momento que estamos vivendo, é meio complicado. Hoje se acha isso, se acha aquilo, se acha aquilo outro. Bom, é suspeito disso, daquilo. Então nós temos que se defender, claro, quando não devemos, temos que se defender, porque a coisa pior que tem é você ser acusado de uma coisa que você não praticou. Eu te conheço ao longo do tempo, né? Tem aí no mínimo alguns anos, nunca ouvi falar nada que denigrisse a sua imagem. Né? Então eu acho que é por aí, tem que se apurar os fatos. Essa é a realidade. Muito obrigado. Obrigada a você. Ao senhor. Cleide, para te parabenizar, falar de você é chover no molhado, né? Sou suspeito. E dizer o seguinte, você reconheceu um erro mal entendido, né? Será que agora vai haver reunião nas comunidades para também explicar esse mal entendido?
Espero, Marcelo. Nós esperamos que sim. Eu espero também. Muito obrigada pelo espaço. Bom trabalho para todos. Neste momento, vamos franquear a palavra aos senhores vereadores. Vereador Maninho. Senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, assistentes. Quero dar meus parabéns a Cleide, né? Grande companheira, tive o prazer de trabalhar com ela e reconheço o valor, né? Uma pessoa muito valorosa para o nosso município e a gente ouve umas coisas dessas com muito pesar, né? Mas nos dá alegria também ver que a pessoa ela veio aqui explicar, né? Uma pessoa que está no nosso coração, a gente aprendeu a gostar há muito tempo, pessoa de comunidade, né? Gente, no jornal Tribuna de ontem, está falando o seguinte: o governo do estado vai construir 22 contornos para tirar caminhões do centro de cidades, né? Está falando aqui lá de Santa Teresa, que é aquela questão trágica de lá, Iconha, Cachoeiro, né? Então está tendo aí aonde tem interseção do governo do estado junto com o governo federal, estão fazendo uma união do DENIT com o DR, também para resolver as questões, como é a questão lá de Iconha, né, e de outros municípios. Mas o curioso disso tudo aqui é porque também foi feito o projeto do nosso contorno aqui de Vargem Alta. A primeira etapa já está pronta, né, que seria o asfalto, esse contorno, porque a primeira etapa ela seria o quê? A rodovia Tufi-Davi, entrando naquele trevo lá domingo, lá no restaurante, subindo pelo Guarnier, né? Aquele ali foi licitado no final lá do governo, lá do Casa Grande, e a empresa ganhou, e outra empresa entrou lá com recurso contra, e aquilo está parado lá no Tribunal de Contas do Estado, tá? Então, acho que nós temos que fazer um esforço, nós, vereadores aqui também, temos nossos companheiros aí, deputados, né? Nós temos nossos deputados e tal, para a gente levantar isso, ver se nós estamos enquadrados também dentro dessa prioridade que o governo do estado vai estar fazendo os contornos para beneficiar a cidade. Porque esse trânsito nosso aqui, a gente não aguenta muito tempo, que a gente não aguenta mais, né? Antes o prefeito Bosco estava muito empenhado nisso, vocês estiveram com ele lá, né? Eu lembro, vocês vereadores foram lá no DR, mas aqui não está falando aí de Vargem Alta. A única coisa que eles mencionam aqui é o contorno lá de Itaoca, que vai passar ali para o Alto Gironda. Tá bem, Zé Luiz? Estão falando aqui que a obra deve terminar, está faltando 400 metros. Verdade isso? Me parece que eles vão entregar ela em março, né? É uma obra importante, a gente entende que aquilo lá é importante e tal, né? Mas a nossa obra aqui, ela também merece carinho, então nós temos que nos envolvermos e tal, quem tem deputado, e vamos procurar esclarecimento disso, né? A gente vê que o Vargem Alta cresceu muito, nós temos aqui hoje, depois que eles fizeram aquela estrada lá de Santa Maria de Jetibá, né? Descendo agora pelo Garrafão, eles estão escoando a produção deles toda agora para o Rio, para São Paulo, passando aqui. Antes eles iam lá em Cariacica, Rivelino. Você lembra disso? Hoje eles passam aqui. Nós temos a extração lá de madeira, de pedra, né? Isso está muito difícil. Granja e tudo mais, né? Então acho que nós deveríamos ter esse empenho para a gente ter um esclarecimento, ver se vocês colocam isso na pauta, né? Aí lá do governo também. Vereador, uma parte. Eu vejo sim que você fez uma colocação importante aí, que está dizendo aí que vai ter os contornos de Vargem Alta, não está aí. Não está citando Vargem Alta aqui, então, tá certo? Então nós deveríamos procurar saber. Eu vejo sim que a gente tem que estar cobrando isso, que as coisas só acontecem, a gente está cobrando.
Então, acho que nós temos que fazer um movimento, ir lá em Vitória, no DR, para estar cobrando isso aí. Ok. Uma parte, vereador Rivelino. Igual o vereador Edinho disse aqui, bem colocado, Maninho, que você colocou, eu acho que o presidente, né, podia ver, presidente, a gente poder fazer um ofício, ou a gente entregar esse ofício em mãos, pegar os vereadores, quem puder ir em Vitória, né, porque tem como também o vereador acho que deve citar também, né, temos ali em Fruteiras também aquele problema, se bem que parece que tem um projeto, né, já está, acho que está medição, não dá? Já tem projeto pronto. Então, mas esse daqui, né, já a ponte foi feita, a primeira parte foi feita. Então, acho que a gente podia se unir os vereadores, que é uma obra do município, né? Acho que não é só de vereador daqui, o dali é o município todo, o trânsito passa aqui dentro. Agora você citou os caminhões. Você vê a noitezinha aqui, né, vereador? É muita carreta que passa de ovos, de verdura, vindo de Santa Maria, vindo de Afonso Cláudio, madeira de Afonso Cláudio, quer dizer, estão passando tudo aqui. Eu acho que fazem a coisa bonita lá, a gente tem que cobrar isso aqui também no nosso município. Uma parte, vereador Zé Américo. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Vereador, o que está acontecendo aqui é o seguinte, quando nós fomos lá com o prefeito Bosquinho, na reunião, vários vereadores estivemos presentes lá, e ele deixou muito claro lá, né, o diretor do DR, prioridade para as obras que tinham que terminar. Né? As que iam começar, não ia começar agora. Então nós temos que ter paciência. Mas o engenheiro disse o seguinte, como apresentou várias planilhas, tá, de asfaltos aqui, né, caminho do campo, vários caminhos do campo, e, né, aquela variante nossa lá, né, Castelinho, a Vargem Alta, ele disse o seguinte, acho que a prioridade de vocês é no centro de Vargem Alta. Vocês têm que pedir, entendeu, para que se resolva a situação do centro de Vargem Alta. Mas eu quero passar para vocês, porque o pessoal está hospedado lá na minha pousada, tá? Tem 7 pessoas fazendo a sondagem, está aqui trabalhando aqui onde vai ser o viaduto. Isso atrasou, esse projeto já era para estar pronto mês passado, a empresa pegou, começou a fazer a sondagem ali no Campo Velho ali, começou a fazer a sondagem ali, eles acharam muito difícil, abandonaram e foram embora. Agora começou hoje de novo, já tem as máquinas lá, estão trabalhando, estão fazendo a sondagem daquela parte ali onde vai ser o viaduto, né, por fora, tá? E essa parte de cá já está pronta. Então eles vão fazer essa sondagem dos cortes, tá, dos morros que tem que fazer, né, sondagem da ponte, que vai ter aquela variante lá em São José de Fruteiras, no nosso distrito, tá? Eles pediram encarecidamente urgência nesse projeto para que termine, tá, ele. Então a última fase é essa aí, a sondagem, terminando essa sondagem, o projeto vai estar pronto, vai competir a nós ir lá conversar com o governador, porque o governador começou a liberar, ele começou a trabalhar. Tá? Então, só esse esclarecimento aí para as pessoas ficarem sabendo que, infelizmente, esse projeto aqui ainda não está concluído. Vai terminar agora com a sondagem de solo. Mas, vereador, os projetos são distintos, né? Esse projeto, desse nosso contorno aqui, são 2 projetos. Eles fizeram o primeiro, que ele é com menos recursos, né, porque já tem a pronta e não tem viaduto e tal, que seria esse da Tufi Davi fechando lá em cima. Né? E esse outro projeto aqui ficou para depois, que eles estão fazendo agora, inclusive. Eu tenho até acompanhado ali, próximo aos caras, né? E, então são várias coisas que nós temos, né? De obras, aquelas obras lá de Castelim, de Fruteiras a Castelim, né? Também outra coisa distinta. Mas o que eu quero dizer aqui, que eles estão falando aqui de contornos, né? Se eles vão fazer 22, como está aqui, foi na tribuna aí de ontem, nós temos que sentar fogo aonde já tem projeto pronto. Não, senão se a gente ficar também esperando que fica todos os projetos prontos, já que são distintas as coisas, né? Vou chegar lá nos deputados nossos e falar, dá uma olhada nisso aí pra gente e tal, né? Porque aquilo ali é um gargalo aí danado. E, inclusive agora, né, a gente vê esse movimento lá de verão chegando, minerada descendo, o pessoal de Venda Nova passando aqui e tal. Então é isso aí. A parte, vereador. Maninho, a gente, essa reunião estava presente também, o diretor do DR, ele orientou a gente lá num dia que pudéssemos fazer um novo projeto, entendeu? Da Tufi Davi, porque já que o outro na justiça não tem nem dia nem hora, para que a gente começasse tudo novamente do zero, que seria, de repente, até mais rápido, entendeu?
fazer um novo projeto, uma nova licitação. Lá no Tribunal de Contas. Porque a gente está na mão do Tribunal de Contas. Então, de repente, nem sai, nunca vai sair isso aí. Para que começássemos um novo projeto, né? Não sei se os outros vereadores que estavam aí, ele orientou isso a gente, o diretor do DR. Uma parte, vereador Aldemir. O Maninho está falando uma coisa importante. Eu vejo hoje a necessidade que tem de tirar a carga pesada de dentro da cidade. Gente, é um absurdo. Não só Vargem Alta aqui, São José de Fruteiras, se for analisar, está pior do que o centro de Vargem Alta. Lá tem dia que fica congestionado 1 hora, 2 horas. Aquilo forma um troço ali terrível. Então, se fala em governo de Estado, certo, em que é governo de Estado. Será que, sei lá, você intermediando as coisas junto aos nossos representantes, será que não é importante também, não? Nós temos nossos representantes, nossos deputados estaduais que estão aí, certo? Nós vamos direto a Deus. Não, vamos no santo também, que o santo chega até lá. Tem a intercessão dos santos. Muitas vezes o deputado fala assim, por que não veio até nós? Nós estamos ali, certo? Então nós temos que ir ao nosso deputado nos dá força, nos leva até lá. Essa é a verdade. E se a gente vai só direto, o deputado fala assim, poxa vida, o que nós estamos fazendo aqui? Não fala com a gente, vai direto lá, certo? Isso é o meu ponto de vista, certo? Falando na Tupi-Davi e o contorno, você falou uma coisa certa, são 2 projetos mesmo aí. Aquele projeto é o projeto mais antigo, ele foi ali paralisado por algumas razões, né? Eu acho que até meio ambiente, coisa desse tipo aí. E agora tem que refazer, acho que tem que ser licitado novamente isso aí, né, Maninho? Perfeito. Tem que ser licitado novamente, porque aquela licitação já passou, aquilo já ficou no tempo já. Então tem que voltar novamente a licitar. E a de cá é um projeto que está em andamento, não é isso? Aqui está em andamento e ali já tem projeto pronto. E aí já tem projeto pronto. Então eu acho projeto, olha só, para vocês terem ideia. Quando começaram a fazer o projeto disso aqui, o levantamento daqui e da rodovia até Castelinho, o doutor Elvio Sartório, inclusive, estava no DR. Tá? E ele me encaminhou a empresa que ia fazer o projeto, que fez o projeto, os projetos. Né? E eu andei com essa empresa, né? Vendo, eu consegui visualizar tudo que estava sendo planejado aqui nesse trecho todo. Fruteira vai ficar um negócio muito bonito, né, com aquele trevo ali dentro. Entrada lá de Itaquaruçu também vai ter um grande trevo. Né? Inclusive ali na Vila Esperança, ali por cima, naquela primeira entrada ali, até na entrada lá do Secaf, é pista dupla. Né? Lá na Vila Maria também estava se cogitando isso. E inclusive até lá no Beira Rio, eles iam fazer também uma pista dupla ali, perto do Perim, aquilo ali e tal, canteiro aí no meio. Né? E um projeto desse estava orçado mais ou menos 1 milhão. Por isso que eu acho, como é que você vai fazer novo projeto hoje, se já gastou 1 milhão, ou já está gastando? Nós não podemos jogar fora tudo que já foi feito para licitar novamente. Mas tem que resgatar o que já está pronto. Né? E quero também já pegar um gancho nisso aí. Eu estou falando lá da Beira Rio, está todo mundo agora passando ali, inclusive os caminhões pesados. Né? Ninguém está passando lá pela Tupi-Davi, não. Eles passam ali na Beira Rio e vazam lá na ponte, lá domingo. Nós também temos que fazer uma intervenção para a gente proibir isso ali. Porque o que está de gente caminhando ali, né, agora, de bicicleta e tal, à tarde, e o calçamento também, pode ser que ele não vai aguentar essa pressão toda. Então, acho que nós deveríamos, então, fazer fazer um ofício ao nosso prefeito, secretário aí de obras, para que a gente consiga fazer, né, uma intervenção ali para proibir os caminhões de carga. O prefeito interino tem que ficar atento com isso, senão nós podemos acabar com uma rodovia que não está totalmente pronta ainda. E eu estive em Piúma, né? Estava lá, aí estive com o pessoal lá de Venda Nova, amigo meus, eles passaram ali na Beira Rio, que agora estão passando ali, ninguém curva lá, né? Aí eles falaram, Maninho, o que está acontecendo com aquele monte de máquina velha lá na Beira Rio? Estão sucataiada lá danada. Aí eu expliquei para ele, falei que ali o prefeito, que está em exercício, colocou aquilo ali para fazer uma pressão, falar que as máquinas estão quebradas e tal. E eu falei para ele mais, eu disse o seguinte, aquele maquinário ali já estava todo sendo selecionado para sucata. Quando eu estava lá a secretária
administração já tinha oficializado a todos os secretários para separar, né? Porque máquina pública hoje, gente, não pode passar mais de um mandato, não. Aí ninguém aguenta. A máquina começa a ficar velha, ainda mais com essa facilidade que nós estamos tendo hoje de conseguir máquinas, né? Então, que está muito ruim, nós vamos encostando, aí vai para leilão mesmo e tal. Que a gente, muitas vezes, a gente não aguenta a questão de você ter uma empresa para dar manutenção. É porque a nossa oficina não está também preparada, não tem equipamento. Pô, lá a gente não consegue ter uma talha para você levantar um motor. Você não consegue ter elevador para você levantar um carro, né? Nossos mecânicos hoje não estão preparados. Cada carro que chega, cada caminhão que chega, é uma tecnologia, é computadorizado, tudo que você tem que ter, né? Muito conhecimento hoje para estar mexendo com eles. Então, carros públicos, você vai lá na prefeitura lá de Cachoeira, esse tempo atrás eu estive lá, vai ver o galpão deles, a sucataiada que tem, né? O nego vai juntando, de 2 em 2 anos aí, vende, né? Então está ficando muito triste ver aquela sucata ali, as pessoas passando, aí comentando, né? Acho que isso não é legal para nós. Tem outra questão aqui, gente. Esse dia foi comentado aqui a questão de diárias da prefeitura e do prefeito, né? Eu fui para casa, estava analisando, me parece que o prefeito em 10 meses, a diária dele ficou em 6 mil e poucos reais, né? 6 mil e pouco do prefeito, tá? 6 mil ou 8 mil. Eu digo o seguinte: o prefeito tem que ir a Brasília, tem que estar em Vitória monitorando tudo. Se você for dividir 6 mil lá por 10 meses, o prefeito está gastando quanto por mês, né? Eu não acho isso tão absurdo como foi colocado. E ainda mais que nós ficamos no 41º lugar, tem mais de 50% de municípios gastando mais do que nós ainda, independente do que está acontecendo na Câmara de Vargem Alta, né? Que eu também não acho absurdo, né? Na tribuna de ontem foi colocado o quê? Câmaras campeãs de diárias. Está aqui, da tribuna de ontem. Alguém viu a tribuna ontem, vereadores? Nós estamos em 13º lugar de quem mais gastou. Sabe quanto que nós gastamos em 10 meses? 22 mil. Sabe quanto que Santa Teresa gastou em 10 meses, que é pequeno? 124 mil. Soretama gastou 140 mil. Jaguaré gastou 272 mil reais. Aí você pega 22 mil, você divide entre 11 aqui, dá 2 mil, né? Dá 2 mil por ano lá para cada vereador, por 10 meses. Aí você divide os 2 mil mensal, o vereador está gastando aí 200 reais. Eu não acho absurdo isso, porque o vereador tem um papel muito importante, tem que estar indo em Vitória, está indo em Brasília, né? Se a gente não participar dessas coisas também, você vai ficar aqui dentro, você não tem acesso a nada, né? Eu não vejo isso como relevância. Eu acho que nossa vereança, nossos vereadores estão gastando dentro aí da média, né? Para você ver, pô, em comparação com o município gastando 272 mil, que é Jaguaré, isso é um absurdo. Tem município aqui que não gasta nada, eu não sei porquê, né? Tem uns 10 aqui que falam que não gasta nada. Mas nós aqui, eu estou junto aqui agora, nós gastamos 200 reais mensal. Eu acho isso bem razoável, né? Acho assim, muito difícil. E a questão também lá da prefeitura, que gastou 80 mil lá com 10 meses, nós lá a gente vê o seguinte: quanto que a educação viaja, quanto que a saúde viaja, né? Um monte de coisa, é muito difícil, tudo nosso é complicado. Quantos carros que saem para Itapiruna, para Guaçuí, para Vitória, para tudo quanto é lugar, né? Eu acho que se a gente pudesse ter um serviço mais perto, se Cachoeiro conseguisse ter um serviço melhor aí de saúde, como estão prometendo agora lá naquele elefante branco, né? A gente poderia até estar diminuindo um pouco isso, né? A questão lá de saúde, isso eu vejo direto, eu vejo os motoristas aí, ó, saindo de madrugada, indo, voltando e tal, uma doideira, né? Vai ser 10 secretarias, 11 e tal. Eu acho que também não é muito relevante, né, a questão das nossas despesas lá que nós tivemos lá com o diário lá durante os 10 meses. Vereador, uma parte do vereador Aldemir. Você falou em gasto dos municípios, mas aí está explicando as proporções ou não? Não,
Não, fala os tamanhos lá do município. Guajajara tem 20 e poucos mil habitantes. Soretama gastou Soretama é menor. Gastou Jaguaré 149 mil e tem 9 vereadores. Soretama é pequenininho. Jaguaré tem 11, é igual nós. E a Gastou proporção? 272 mil. Quantidade de habitantes, Jaguaré. Habitante não fala que não. Não fala. Porque eu acho que tudo tem que ser proporcional. Mas Jaguaré não é um lugar muito grande. Tem uns mais ou menos. Eu só não sei habitantes quanto tem. É menor do que aqui. Entendeu? Então acho que a gente não tem que... Porque os gastos eles são proporcionais. Uma parte, vereador Zé Américo. Claro, Zé Américo. Essas questões, elas foram colocadas porque aconteceu aqui no município, né? Se não tivesse acontecendo, o povo não sabia. E como nós somos representantes do povo, né? E a gente tem até que pedir desculpa, porque realmente a gente também não estava sabendo. Agora, eu tenho aqui os 3 jornais em mãos, e eu coloquei ali, né? A questão das diárias do município, né, que ficou aqui em 41º lugar, Vargem Alta, tá? De 78 municípios. Nós temos aqui 21 mil habitantes, né? Alegre, que é uma proporção maior, gastou 38. Cachoeiro de Itapemirim, que tem 200 mil habitantes, gastou R$16.500. Então a proporção é essa. E quando o povo sabe, ele quer saber por que não está acontecendo. Por que as coisas não aconteceram aqui, aquilo que eu citei, que não se cuida de uma rua, não se contrata um gari, entendeu? Mas se gasta com essas diárias. Tá legal? Tá, não importa, né? Jamais eu queria estar, né, ou ser morador de Soretama, ser vereador de Soretama, tá? Porque é ridículo isso que aconteceu. Uma prefeitura, uma câmara gastar mais de R$200 mil. Você falando a questão da câmara nossa aqui, né? Tá aqui, eu li ontem, tá com o jornal aqui, né? E quero mostrar aos senhores. 13º lugar, R$22.770, né? Gás com diário em 2015. Parece pouco, eu acredito, tem que buscar recursos, sim, entendeu? Tem que buscar recursos. Mas tem que saber se esse recurso chegou aqui e se está né, locado direitinho. Guarapari gastou R$6 mil. Olha só. Ah, mas Guarapari está perto de Vitória? Eu não sei, está longe de Brasília, né? São Mateus gastou R$550. Muniçoeiro gastou R$500. Tem município que nem gastou, né, velho? Né? E tem município que nem gastou. Então, não estou... Vamos questionar se ele gastou, se ele não gastou, igual, né, os casos aqui que o cara gastou R$270 mil. Eu, sinceramente, entendeu? Ele me chamou a atenção nos R$22 mil, tá? Me chamou a atenção. Pela questão que está em risco, em jogo, as questões aí. O prefeito gastou aqui, né, ele ficou em 8º lugar de 78. Quer dizer, 78 municípios, né? Ele ficou em 8º lugar, gastando R$11.980. Gastou R$1.500 por mês. Tá bem, justificou? Justificou. Entendeu? Mas eu acho que se era para conter gasto, quando ele chegava nas reuniões, reunião na comunidade, reunião aqui, né, se falava que era para conter gasto, que era para fazer obra, e as obras não estão acontecendo, entendeu? Então chama a atenção da gente. E o povo está questionando isso aí. O vereador Zé Américo não, é o povo. Tá? Porque no meu distrito ainda não aconteceu nada. A questão lá né, me permite, o ex-diretora, a questão da assunto, eu acompanhei, caiu, fizeram, passou chuva lá, caiu. Fizeram de novo, vai cair de novo antes de inaugurar. Eu passo lá todo dia, eu vou à casa do meu sogro. Tá? E a chuva está caindo, está arrancando, passa lá agora e filma lá para ver se não vai cair. Tá? Nem inaugura o vereador Edinho. Então são questões, né? Eu citei, o jornal está aqui, né? E todo mundo está sabendo disso aí. E está perguntando, vereador, por que as coisas não estão acontecendo? Nós estamos no fogo, nós somos representantes do povo, né? São questões, tá? Que eu acho que deveria se respeitar mais o eleitor, se respeitar mais o povo, tá? E produzir, né? Ser ótimo gestor. Uma parte, vereador Merino. Igual você acabou de falar aí, o vereador Zé Américo também falou, o Maninho estava falando. Eu acho assim, eles fazem proporções, né, de viagens. Eu queria, o levantamento deles eu acho que não bate com o que eu penso, porque por que eles não fazem o levantamento do quanto de máquina o município nosso ganhou, de tratores, de implementos que eu sei que vem, a gente sabe que existe,
que veio, né, já entregou em comunidades, porque tem município aí, gente, que não consegue um trator, não consegue uma caçamba, isso é verdade. O nosso município tem. Eu concordo que existe talvez uma má administração nessa parte. Hoje mesmo a gente falta operador de máquina, eu sei disso. As máquinas a gente tem, eu acho que chegou mais, caçambas novas, sempre está chegando, eu concordo. Eu só acho assim, essa proporção que eles colocam ali, R$200, R$200, mas a gente está colocando um pelo outro, que é a viagem a Brasília, né? Eu não fui a Brasília, mas tem vereador que foi, vamos supor, não é isso? Se você for colocar aí as viagens todas, não vai dar R$150 por mês para o vereador. Se a gente for olhar, porque a gente tem mais compromisso, né? A gente é vereador, mas a gente sempre tem que ir em Vitória. A gente mora a 137 quilômetros de Vitória. Né? Hoje, nós temos carro aqui? Temos um carro. Você, vereador, acho que todos os 11 vereadores que estão aqui, eu gasto do meu salário 40% com combustível. No meu carro. Eu não uso o carro da Câmara só para mim, Vitória. Então, tem coisas que são colocadas em jornais, em muitas coisas, em redes sociais, que é totalmente fora, porque a pessoa acha uma coisa, ele deduz uma coisa. Eu acho que acompanhar são questões de municípios, negócio que acabou de falar. Tem município, gente, que as estradas deles têm 4 anos, não foi feito nenhum pedaço de estrada. Tem lugar que é assim. Claro que tem lugar no município nosso que não mexeu numa estrada, em outra mexeu muito. Sim, a gente sabe disso. Mas é igual eu falei, eu não vejo, eu não estou puxando a sardinha para o lado da Câmara de Vargem Alta. Mas eu não vejo em outro município, me perdoe, não estou desmerecendo outras câmaras, nem outros vereadores. Eu não vejo em outro município vereadores atuantes como nesse município. Não estou desvalorizando os outros. Estou falando por mim e pelos colegas meus. A gente está sempre buscando alguma coisa. Pode olhar que tem um vereador buscando para Castelinho, buscando para São João. Todo mundo está buscando alguma coisa. Não é isso que a gente trabalha? Eu acho assim, reconhecimento à crítica é boa, sim. Mas eu também queria que a pessoa elogiasse quando acontece uma coisa boa. Ninguém coloca aí que nós, né, vereador, nós deixamos de receber um prêmio, né? Para a gente economizar dinheiro para o nosso município. A gente devolve tudo para o nosso município, o que sobra. Eu acho que se for olhar a margem de devolução no Estado, eu acho que nós ficamos em primeiro lugar. Isso que eu queria que ele levantasse e colocasse no jornal. A economia que a gente faz durante o ano e devolve para o Executivo. Não se coloca no jornal isso. Entendeu? Eu aceito apanhar sim, mas eu também gosto de me defender. Ô Rivelino, a gente tem... Teve um secretário que assumiu a secretaria e falou o seguinte, rapaz, ele fez uma reunião, chamou os funcionários, então apareceu 3 operadores que trabalham, e tem 7 funcionários dentro da secretaria. Então, meu filho, como é que fica a situação? Não tinha operador para operar uma máquina, mas tem muito funcionário dentro da secretaria. Eu duvido qual a empresa que tem mais gente dentro de um escritório, trabalhando no escritório, do que os operários. Pergunta o Pedenoc, né? Pergunta um monte de gente aí que tem empresas, Dominguindona, como é que fica a situação? Então é essa situação que está sendo colocada hoje dentro de Vargem Alta. Entendeu? Tem que se perguntar isso aí. Tem que ver aonde que está essa distribuição, por que está essa distribuição, por que não aconteceu, se vai acontecer, se não vai. Uma questão que aquele dia nós até estávamos comentando aqui, sobre uma reforma administrativa, né? Diz que a prefeitura está passando aí da hora, né, de estar remanejando e realmente colocando gente aonde precisa mais, né? Vargem Alta, a gente vê que de uns 10 anos para cá, deu um impulso muito grande, né? Nós pegamos um momento muito bom aí do Paulo Artung, junto com o Lula, né? Foram 8 anos aí de muita coisa que veio, né? Cá, que a gente o município muitas vezes não estava preparado, eu acredito que nem está ainda, para tudo que nós recebemos e podemos ainda receber, né? Vocês veem aí com um monte de emendas que vocês conseguiram, um monte que já estão aí, né? Implementos agrícolas, as coisas, e temos também as emendas novas agora, né? E a gente não está ainda preparado, e a sociedade em Vargem Alta também, muitas vezes não está preparada aí também, né? E a maioria das vezes eles também não ajudam, não dão tanto valor, né, às coisas que estão acontecendo lá na comunidade dela, tá? Tinha que chegar mais junto, participar mais lá das reuniões, né? A gente vê hoje, ó,
Nós, há pouco tempo atrás, o departamento não era nada, hoje é uma cidade. Você chega ali na Vila Esperança, é outra. O Richimonde ali em cima está indo no mesmo caminho, vereador o Vicente. Né? Então nós temos que estar preparados para isso. Né? Nós temos que estar preparados no sentido também da gente dar um serviço de qualidade que precisa lá. De coleta de lixo, de limpeza pública, de tudo que a gente precisa, área de lazer. Né? Isso tudo o poder público também. Eu não estou falando agora só como vereador, não. Esse questionamento eu fazia lá enquanto secretário. Questionava o prefeito, aí outros secretários e tal. Eu nunca fui omisso nas coisas. Vocês já tiveram, vários aqui tiveram o prazer já de viajar comigo e ver que a minha posição não é só de sim senhor, não. Né? A gente sempre está questionando, é porque a gente só cresce se a gente questionar. Se todo mundo achar que está tudo muito bom, fica estagnado, a gente não vai a lugar nenhum. Vereador, uma parte, vereador Rivelino. Vereador, igual a gente estava falando, questão de máquinas mesmo. A gente sabe que o município não tem condição de fazer contratação. Eu sempre falo, vamos reforçar as associações. Ué, existe um monte de lei hoje que permite a emenda vir direto para as associações, como tem feito o vereador lá embaixo faz, a gente está fazendo lá em cima. Por quê? A gente sabe, talvez, a municipalização hoje ela não consegue fazer aquele trabalho, a agricultura, de fazer as cachaceiras que eu tenho vendo tanto pedindo aqui. A gente sabe a situação das águas hoje. Né? Então, quer dizer, então reforça a associação com a Escavadeira, junta 4 associações, vamos pôr em Capivara, Pombal, Fruteiras Novas e Fruteiras, e Itaquaruçu ali. Já pensou uma máquina, ela faz todo esse trabalho. Isso é uma dor de cabeça menos para o município. É o que eu sempre falo, reforça a associação. Claro que tem que ser um trabalho bem feito, é lógico que não é de qualquer jeito, mas tem que se pensar desse jeito, que vai chegar um momento que vai travar tudo, já está chegando perto. Vai travar tudo. E aí nós vamos reclamar do mesmo jeito aqui. A palavra continua franqueada. Vereador Darli. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o presidente, demais membros da mesa, nossa secretária, colegas vereadores, assistentes. Primeiro, voltar aqui, Cleide, parabenizar que esqueci de falar, e convidar os senhores vereadores para ir lá ver a quadra lá da escola. Está ficando muito bonito. A gente fica triste porque quando se colocou uma placa lá do governo do estado em frente ao posto fiscal de R$848 mil que custava a obra, imagine os senhores, passou uma senhora com uma meninazinha de 8 a 10 anos, olhou para a placa e disse assim para a menina: vê como é que eles roubam, olha como é que eles roubam, mas não foi lá visitar a obra. E eu sou testemunha que eu acompanho aquilo. O que tem de ferragem lá, o que tem de concreto e a estrutura que aquilo tem, se um dia aquilo arrancar ou cair, não fica um ser humano no planeta vivo. Porque é muita quantidade de material que tem lá dentro. E aí você vê o que a mãe diz para uma filha. Então, como que nós vamos mudar a situação, vereador Zé Américo, se o ensinamento vem dessa forma? Quer dizer, não se preocupe em olhar a obra, se tem qualidade ou se não tem, que era obrigação dela, mas ensinou exatamente o contrário. E aí a pessoa chega e fala assim: ah, mas eu custou 840, com 600 eu faço. Mas às vezes o cara não recolhe. O vereador Vicente tem firma, não tem, vereador? O cara recolhe todos os impostos, paga todos os direitos, paga o fornecedor, paga seus funcionários. E o lucro da empresa, né, vereador Rivelino? Fica onde? A empresa também tem que ter lucro. Então fica aí um convite, né, para os senhores também ir lá visitar a obra, que está ficando muito boa.
E em breve, se Deus quiser, vai ser inaugurada. Uma luta de muito tempo. A gente sabe que paralisou um tempo, como a gente tem lá a paralisação das casinhas também, que é outro problema, porque já tivemos aí conversando com a assistente social, ela inclusive ligou lá pro pessoal lá do convênios, já pagou toda a parte devida à empresa e simplesmente a empresa ainda não voltou para terminar a obra. Falta muito pouca coisa também. Aí você vai na comunidade e fala assim, por que não entra na justiça? Falei, tem que ter cautela, porque já falta muito pouca coisa, né? Aí de repente você entra na justiça, você vai ter que esperar muito mais tempo ainda, até que as coisas se definam. Então essas coisas é do poder público, é complicado. Parabenizar aqui o vereador Maninho pela preocupação. Vereador, eu acompanhei e tive o prazer de ver o projeto de Castelinho a Vargem Alta. Senhores, é um livro desse tamanho, grande mesmo, que eu tive lá. Inclusive pedi o rapaz para ver se contemplava uma faixa multiuso, uma ciclovia de Castelinho a Vila Maria, e o projeto contempla. E ali, como você disse, tem trevo São José de Fruteiras, trevo em Itaquaruçu e uma série de coisas. O vereador Zé Américo disse aí da comunidade de São José de Fruteiras. Vereador, entendo sua preocupação, mas sei também que se o governo do estado fizer o que está pedido, São José de Fruteiras vai mudar e vai mudar muito. E vai mudar muito para melhor. E tem aquela situação das obras, né? Inclusive, Vossa Excelência, até comentei a questão do prefeito interino de estar economizando. Já cheguei a comentar, de estar economizando e vendo a situação para não deixar se perder aquele recurso. Que é um recurso que acho que é mais de 1 milhão, não é isso? É mais de R$1 milhão. Então, vereador, o prefeito Bosco, nesse tempo ali, ele ficou um tempão muito preocupado com essa situação das terraplanagens. Hoje o município, para se você fazer uma terraplanagem, eu acompanhei lá quando a Delta fez de Castelinho a 262. Rapidinho eles fizeram, mas tinha dia de ter 40 caçamba-truque, puxando, tudo trucada. 5, 6 poclã, cavando, um monte de trator de esteira. Rapidinho faz. Agora, quando você tem uma poclã, você tem que atender as estradas, você tem que atender as outras coisas, e administrar tudo isso, tem que ter muita cautela e tem que ter muito jogo de cintura. Para você cuidar das estradas, cuidar das terraplanagens, cuidar dos orçamentos, cuidar de tudo. Então, tem que ter muita responsabilidade naquilo que tem que se fazer. O vereador Maninho também falou aqui sobre a questão das máquinas que estão encostadas. Eu até, presidente, queria sugerir que enviasse um ofício ao prefeito interino ou que colocasse um vigia. No caso teria que ser 2, né? Que eu não sei se o posto aqui fica gente ali. Ou que recolhesse as máquinas lá pro pátio, porque lá tem vigia. Pode-se dizer que tem muita máquina velha e muita sucata, igual muita gente está dizendo. Mas é patrimônio público. É do povo. E aí, no meu entender, qual o motivo de colocar isso na rua? Sem ter ninguém tomando conta. Uma pessoa me ligou, não pediu para que eu não falasse o nome, não quer se identificar. Mas já disse que os freios do trator vermelho não estão mais no local. Diz também que a bateria não está mais. Então são coisas que a gente poderia enviar um ofício ao prefeito para que tomasse as providências cabíveis. Se quiser deixar ali na rua, mas que pelo menos contrate um vigia para colocar ali. O que eu acho que seria uma coisa difícil, né? Porque no momento que você tem que conter despesa, você gastar dinheiro com isso. Já disse aqui, o trator de onde tive informação que ele falta questão de uma engrenagemzinha só. É um trator seminovo. O trator vermelho é a questão dos freios. E o marreto que está ali é muito pouquinha coisa. Outra coisa é que se fala assim, tem máquina ali que se custa R$1.000 para consertar. Ora, se custa R$1.000 para consertar, vamos consertar. E colocar para funcionar. Vereador, uma parte do vereador Almeida.
Vereador Darli. Aproveitando a oportunidade e também relatar o fato que algumas pessoas já comentaram comigo desde a semana passada, a partir do primeiro dia que essas máquinas estão colocadas, principalmente lá na beira-rio. É um local que é muito escuro e quase que a pessoa mete o carro dele naquelas máquinas. Depois o outro fez o mesmo comentário vindo de lá para cá. E eu fico também perguntando o seguinte: foi feita uma pintura na rodoviária, fizemos aí um barulho, muita conversa, muita coisa. E falando que Vargem Alta é uma cidade turística. Mas é que turismo que nós vamos apresentar para o povo desse jeito, né? Que máquina que são sucatas, a consequência dela é o quê? É fazer leilão, não é isso? Então, é meio estranho. Outra coisa, fala-se em economia, mas para trazer essas máquinas para a rua, houve despesa. E aí? Agora, para levar de volta, mais uma vez despesa. Então, como é que fica? E eu quero aproveitar também a oportunidade, que na hora que eu estava fazendo questionamento a Cleide, eu não me lembrei. Mas ontem, lá em Fronteiras, passei por um momento difícil e constrangedor. Tudo bem que a pessoa não estava lá no estado muito normal. Mas, pelos acontecimentos do município, eu também fui acusado de estar roubando. Tem 30 dias que eu estou aqui na Câmara, gente. Senhor presidente, eu pedi algum dinheiro aqui? Não sei, eu tenho coisa. Nesses momentos eu peço muita proteção divina, porque só assim para a gente suportar as coisas. A minha vontade hoje era ter ido até a delegacia e feito um registro desse fato. Mas, por outro lado, eu paro e penso também que a pessoa também tem família, né? Assim como eu tenho, como todos aqui têm. E, com certeza, se eu fizesse isso, seria consequências muito graves para a pessoa. E aí poderia prejudicar a família da pessoa também. Então, quero fazer um registro assim para ver que situação que nós vamos chegando, gente. Eu estou aqui junto aqui com vocês 30 dias apenas. E também não sei se vou ficar mais 8 dias, 10 dias. Sei lá, eu ainda não sei. Isso vai depender do que a justiça, né, julgar ou determinar. Então, olha como é que a situação gira em fatos que não tem necessidade, gente. Tem. Absolutamente nenhuma. Se colocar essas máquinas onde estão colocadas é para mostrar para o povo que falta fazer, poderia simplesmente ter fotografado, filmado lá e passar alguma coisa no jornal, alguma coisa assim, que o impacto também seria, né? Se é isso que é a intenção. E, como o vereador disse, se está faltando alguma coisa consertar, e coisa tão barata assim, parece, né? Então, poderia ter consertado já. Só um questionamento que também fica aí no ar, né? Essa questão aqui que o vereador Rivelino levantou é uma bandeira, vereador, que a gente vem lutando há muito tempo aqui para que parte das máquinas sejam cedidas para as associações mesmo. Nós temos trator em Castelinho, temos em Capivara, não é isso? Pombal, Poço Dantas. São situações que eu acho que tem que ter a coordenação também da prefeitura. Mas é uma forma que tem, porque hoje a prefeitura, devido ao impacto da folha, não se pode contratar, né? O vereador falou que às vezes tem que fazer a remoção. O outro vereador disse que tem que ter uma reforma administrativa. Realmente é necessário. Mas tem caminhos também de você buscar que a prefeitura possa repassar algum recurso para a associação, desde que seja tudo legalizado, que tenha prestação de conta mensal e que seja uma coisa transparente para que a população possa ser servida. Com certeza, essas atitudes vão melhorar muito a vida do cidadão lá do interior, cidadão lá do campo. Em relação a diárias, Vargem Alta hoje é um município de interior que com certeza é o que mais
recebe emendas parlamentares. Haja visto que tinha cerca de... Está dependendo agora do governo federal, devido a esse entrave que os senhores estão vendo ali, esse embate político que está tendo lá. Mas são mais de 8 milhões de obras que iriam começar agora, neste ano ainda, para ser contratadas. Então, às vezes, o vereador vai a Vitória, vai a Brasília, tem um custo? Tem. Mas o benefício? O custo-benefício, eu acho que o custo é insignificante diante do benefício que vem. Só na comunidade de Castelinho, a gente tinha uma rua lá que o senhor conhece como é que era a situação daquela rua. Olha como é que está hoje. Tem rua, tem calçada na lateral. As obras que estão sendo feitas... Aquela rua, quantas idas que nós fomos à Vitória, porque empreiteira, não ia ter calçada, de ônibus, né? Aquilo foi uma luta danada. A empreiteira ia deixar, ia fazer até certo ponto. Eu lembro que eu fui junto e tal. Nós tivemos lá com o governador, né, cara? Para a gente poder terminar aquilo bem terminado lá como ficou. Né? E tem duas coisas, vereador. Ainda falta o ponto de ônibus que a empresa não fez. Os pontos de ônibus. Os pontos de ônibus estão no projeto, que é da Fazenda do Estado até Castelinho. Inclusive, a gente retirou aquele ponto de ônibus em frente ao ginásio, que foi retirado, porque o governo do Estado disse que ia colocar. E a gente está aguardando. E não é só os pontos de ônibus. Tem a chegada ali do trevo de São Bento de Urânia. São 9 casas que tem aí. Eu fui lá, que o DR me pediu, e eu estive lá conversando com os proprietários, que eles me pediram. Você conhece eles? Conheço todos eles, sim. E todos não. Dos 9, 7 concordaram em sair. O projeto dos 9 era em torno de 170, 180 mil reais. E está parado ainda, porque não há nenhuma desapropriação no Estado. Então, desapropriando aquela área e colocando os pontos de ônibus, olha como é que vai melhorar a situação. E isso se deve ao quê? Porque nós estivemos no governo do Estado. Fomos lá conversar direto com o governador, com a secretária, e isso foi colocado nos projetos. Então é importante, né? Hoje a gente tem aqui senadores, temos 3 senadores. Todos eles têm vereadores aqui, representantes deles. Todos têm deputados federais, né? São mais 10 estaduais. Então, essa ligação entre vereador e governo do Estado e governo federal é muito importante aqui para o município de Vargem Alta. E tem trazido resultados significativos, presidente, aqui para o município de Vargem Alta. Mas fica aí. Obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos para a matéria da ordem do dia. Por não haver matéria da ordem do dia, passaremos para o encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.